Salve, salve empreendedores! Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio do podcast Desafio de Empreender, uma iniciativa que a gente está tendo aqui, né? Eu sou o Rafael Medeiros, eu sou consultor financeiro empresarial e também de pessoa física. Então eu tive essa ideia justamente porque a decisão de empreender realmente ela é muito difícil, tem vários desafios, várias coisas que acontecem, não são flores somente, muito pelo contrário. Então eu decidi criar esse projeto aqui e já trazer pessoas que vivenciam isso há mais de 10 anos aí também nessa caminhada. Então, vocês vão conhecer pessoas aqui muito boas que vão contar um pouco da trajetória, vão mostrar a parte dos desafios que elas tiveram, como que elas superaram toda essa parte. Então, eu estou aqui com os meus grandes amigos Lincoln e Carlos, sejam bem-vindos. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Eles nem me chamam de Rafael, na verdade me chamam de Médici, mas beleza. Aqui a gente começou, né, na verdade, com um pouco de... não precisamos ter essa formalidade aqui, porque a gente está num ambiente mais descontraído. Mas, na verdade, assim, eu conheço um pouco da história de vocês, mas muito detalhe eu não conheço, então vai ser legal a gente trocar essa ideia. Mas eu queria entender um pouco da carreira de vocês, como é que vocês começaram, até mesmo antes de empreender. A gente acabou se cruzando no meio do caminho aí, mas queria entender um pouco de vocês, como é que foi a carreira, essa decisão de trabalhar, o que vocês fazem de fato também. Legal. Bom, eu e o Carlos, a gente já trabalha junto desde 2006, né? A gente fez a mesma formação em design gráfico e a gente começou a fazer estágio junto já. Então, a gente trabalha junto desde sempre, né, na área. E eu sempre fui aprendendo muito com o Carlos, né? Ele é sempre entusiasta da área de tecnologia. Fui aprendendo com ele e a gente depois foi para a agência e, né, a gente começou a trabalhar lá e nunca mais parou, né? A gente começou na área até brincando de empreender, né? Quando era adolescente, lá por 2000 e pouquinho. E aí a gente até entendeu o que era trabalhar na área de fato junto, né? Então, desde 2006 ali no estágio, depois a gente foi para a agência que a gente se conheceu, né? E acho que até muito da vivência que a gente trouxe para a nossa empresa veio dessa experiência que a gente teve antes, né? Na agência lá, né? Então, aí desde então, aí já está 18 anos, né? Quase beirando os 20 já, né? Na área, né? E com a Cooper já mais de 11 anos também, né? Então, é bem... E essa transição, né, que a gente trabalhava no setor de tecnologia, aí teve um dado momento que a agência decidiu terceirizar algumas coisas, a gente olhou para o mercado, a gente viu que isso que a gente fazia dentro da agência estava carente no mercado, né? Essa prestação de serviço não existia no mercado, ela era muito escassa. A gente olhou e falou, cara, a gente consegue fazer isso aí, vamos abrir uma empresa e vamos a gente mesmo pegar esse serviço, né? E um dos primeiros clientes foi a própria agência, né, que a gente trabalhava e a gente começou por ali. Então, essa decisão de empreender já começou nesse momento, nessa identificação da oportunidade de mercado aí. Isso. Foi muito disso. Até a particularidade, né? Porque, como eu mencionei ali, né? A gente entendeu o que era a profissão lá e a gente identificou uma oportunidade no mercado lá enquanto desenvolvedor, né? E resolvemos abrir a empresa por conta disso, né? Então, a gente viu que tinha muita oportunidade e tinha essa carência até tanto de mão de obra, digamos assim, mas de qualidade também do serviço. Então, foi aí que a gente resolveu ingressar nessa aventura. Inclusive, naquela época, você estava junto na equipe, né? A gente começou a procurar os fornecedores juntos, né? Fazer orçamentos. Sim. E ou o cara não entregava o trabalho dele, ou o orçamento era extremamente alto, ou era confuso. E a gente falou, putz, né? Tem alguma coisa, tem alguma falha no mercado aí. E daí que a gente abriu a Coopers para começar a atender essa fatia de mercado 100% como parceiro de agência, né? A gente viu, cara, o mercado precisa de parceiros para a agência. Confiáveis, né? Confiáveis, que vão entregar, que são flexíveis, rápidos, né? Que dá para confiar nessa entrega. Porque trabalha com clientes grandes, né? Cara, e tem gente que começa, eu acho que a pessoa decide mais cedo até empreender, ela vê uma possibilidade de negócio. No caso de vocês já atuaram bastante, né? Então, vocês tinham uma experiência no mercado, vocês sabiam como é que funcionava tanto o trabalho, a parte técnica, quanto ali aquelas nuances de contato com o cliente, toda essa parte aí. Isso facilitou de certa forma, né? Então, assim, eu vejo que o empreendedorismo também não é do nada. Tem algumas pessoas que fazem, né? O cara é meio fora da curva e faz, mas muita gente vai por esse caminho. Eu vou nesse... entendendo como é que funciona o mercado, aprendendo, fazendo um pouco para depois eu resolver criar o meu próprio negócio em cima disso, né? Exato. E até pela nossa área de atuação, assim, acho que foi algo mais facilitado, né? Porque a gente, quando saiu, já tinha como prestar o serviço. Não tinha que criar uma estrutura muito grande, então
Daí os nossos primeiros clientes já foram agências, né? E a gente conseguia até pelo contato que a gente tinha, o networking mesmo dentro delas. Algumas pessoas que a gente conhecia tinham saído de lá, então já estavam em outras agências. Então já tinha uma certa penetração no mercado, assim, né? Que a gente estava buscando, né? Então, e teve essa vivência, inclusive, de projeto, mas de contato com o cliente. Então a gente já tinha uma ideia, assim, do que o cliente buscava, como a gente oferecia, essa parte das dores mesmo, né? A gente sabia como fazer e as dores que existiam, né? Então, a gente entende que foi um facilitador para nós no começo, né? Que muitos mercados, muitas áreas, talvez não tenham essa facilidade que a gente teve, né? Sim. Esse contato, né, cara, ele é importante, esse networking. Né? Eu, às vezes, como eu estou hoje trabalhando numa área completamente diferente do que eu estava antes, né, que é a parte financeira e tal, você, pô, por que eu tive esse período na agência? O que adiantou eu trabalhar com programação, eu fazer coisas que hoje em dia não fazem muito sentido. Só que ainda assim me ajuda em várias frentes, né? A utilização de sistemas, tem uma facilidade em algumas questões e muito contato, cara. Então, eu atendo muita gente, inclusive vocês, pessoas que já confiavam no trabalho e que, beleza, eu tenho esse cara aqui que está prestando esse tipo de serviço, agora eu posso, enfim, vou confiar nele, ele oferece um outro tipo de serviço, mas se eu tiver essa necessidade, vou falar com esse cara. Então, isso é legal, né? E o networking, mesmo que você tenha trabalhado com coisas completamente aleatórias ou fora do que você mexe hoje, ainda assim tem a parte boa, né, cara? O quanto que a gente evoluiu, tanto com conhecimento técnico, quanto conhecer pessoas nesse período aí foi fundamental também. Acho que para a Coopers também foi, né? Com certeza. Esse é um ponto importante para quem quer empreender e está trabalhando como funcionário, vamos dizer. A gente tinha uma boa referência dentro da empresa já, né? A gente mandava bem no que a gente fazia, a gente curtia fazer e a gente mandava bem, né? Sim. Todo mundo, né? Nós todos. E até hoje, né? A impressão de quem vem falar assim, puta, na época vocês já mandavam bem, então a Coopers também carrega isso, porque a gente aprendeu a fazer bem e você já começa a construir networking dentro do emprego que você está hoje, né? As pessoas elas têm às vezes a falsa sensação que para você empreender você tem que abrir um negócio e tal. E muitas vezes se fala, né, de você empreender dentro da própria empresa. Eu acho que começa um pouco disso. Né? É óbvio que não vai ter situações, não vai ser perfeito, só que você tem que procurar sempre fazer o teu melhor, se relacionar bem com as pessoas, né? Porque isso, mais hora menos hora, acaba voltando, né? Isso é um ponto que eu também gosto de falar, assim, eu reflito sobre a oportunidade que a gente teve lá na agência, né? Que é uma agência de publicidade, de marketing. E a gente tinha uma abertura para poder explorar alguns pontos desses. Assim, tem a parte da própria personalidade de cada um, né? Que a gente até, às vezes, pensa que como alguém deveria agir, a pessoa não age ali, porque ela não tem essa mente empreendedora, né? Então, de tentar pensar fora da curva, encontrar soluções diferentes, enquanto sendo um funcionário, né? Mas o nosso ambiente propiciava isso, então tanto é que a gente criou áreas novas lá na empresa, né? A gente criou funções novas a partir de uma necessidade que nós mesmos identificávamos. Então, eu acho que também é muito mérito do local que a gente trabalhava que proporcionou isso, assim, sabe? A gente pôde explorar esse lado, assim. Sim. Muita coisa que a gente trouxe para o nosso negócio veio da experiência que a gente teve dentro enquanto era funcionário, né? E eu reconheço que muitos lugares não trariam essa oportunidade, né? Das pessoas explorarem, não só sentar ali no computadorzinho, fazer o código e beleza, né? A gente tinha uma abertura, né? Tem um mérito, claro, o mérito próprio, mas também do ambiente ser aberto o suficiente para isso, né? Então, sim, e assim, não é, pelo menos a minha visão, assim, nem todo mundo vai ter o perfil adequado, né, para empreender. Então, não é uma coisa assim que, tipo, do nada a pessoa que quer empreender, ela já vai sentir que ela precisa fazer aquilo. Eu acho que, não sei se vem de dentro, mas você já sente uma necessidade, não é uma coisa assim que, eu vou empreender porque eu fiquei desempregado. Então, sei lá, quando é muito forçado, dá a impressão que fica mais difícil, né? Porque tem um monte de desafio que às vezes a pessoa não está nem imaginando. No caso de vocês já tinham noção também de como que acontecia, tem um contrato com o cliente, é feito um contrato, é pago dessa forma, então vocês já se estruturaram mais para poder entrar. No Brasil, cara, infelizmente, tem muita gente que entra, que eu falo mais da parte financeira, o cara não sabe nem quanto que ele custa, ele não sabe quanto ele tem de lucro, ele não sabe absolutamente nada, ele simplesmente decidiu abrir um carrinho de cachorro-quente ali, ele não sabe nem quanto que ele gasta, nem quanto que ele pode vender. E vai descobrindo, né? Ele vai descobrindo no decorrer, né? Então, as pessoas têm boa vontade, mas às vezes, cara, faria mais sentido você ir para um outro caminho, né? Não necessariamente decidir empreender, né? Sim, eu já conversei muitas vezes disso com o Carlos também, né? Eu acho que são naturezas.
tem a natureza própria de quem é o funcionário, que quer a garantia, que quer a estabilidade, o cara está pronto para isso e é perfeito, porque é uma natureza que a gente precisa. E tem a natureza do empreendedor, que é o cara que está disposto também a sofrer as buchas ali e colher as coisas boas e as ruins também, né? Sim. Mas é um perfil mais multitask, assim, né? Tem que manjar de coisas diversas e está disposto. Mas são naturezas necessárias, diferentes, mas que se complementam. Esses dias mesmo conversei com uma pessoa que ela falou assim, nossa, eu vejo o empreendedor se virando, né? E, putz, e jurídico, e financeiro, e, cara, muitas frentes. Ela falou assim, não, para mim não, eu prefiro ficar como funcionário, ter aqui as minhas atividades e isso é perfeito. Tá tudo bem. Reconhecer qual que é a tua natureza e o que você precisa, né? Exato. E igual você falou, Lincoln, precisa ter isso. Né? Precisa. Da mesma forma, quando começam as discussões, né? Eu vou comprar uma casa, vou morar de aluguel. Pô, se todo mundo resolvesse morar de aluguel, ninguém ia ter casa e não funciona. Então, vão ter as pessoas que vão querer um caminho ou outro, assim como o empreendedorismo também. Vai ter o cara que vai querer ser funcionário público e ficar tranquilo. Sim. E beleza, cara. Eu acho que, assim, o que a gente não pode é reclamar depois do que a gente escolheu. É isso. Então, eu vou ser funcionário público, mas, eu queria um negócio diferente. Porra, cara, então sai. Mas daí eu não vou ter, talvez, a segurança financeira. Não vai ter. Mas é isso, é um preço que você vai pagar. Então, sempre vai ter esse tipo de desafio. Né? Você não tem 100% de um lado ou do outro. Quando você decide empreender, você ganha uma liberdade também para fazer as coisas do teu jeito, para poder cuidar do negócio, para poder ter um potencial de lucro maior do que você teria sendo empregado. Em contrapartida, cara, se der ruim, é você com você. Não vai ter um saláriozinho no fim do mês. Exato. Então, isso... Como é que foi para vocês, especialmente no começo? Isso eu tenho curiosidade, acho que a gente não falou. Porque, cara, no começo não tem essa garantia, ou é muito baixa. Como que vocês fizeram para tomar também a decisão de falar precisamos ir, mas ao mesmo tempo vamos abrir mão um pouco da parte financeira? Até eu acho engraçado, assim, enquanto você perguntava, eu estava lembrando aqui, né? Que eu não me lembro exatamente quando que virou a chavinha, assim... Mas a decisão, para mim, pelo menos, foi muito rápida, mas eu acho que o momento da vida também contribuiu, né? Assim, não tinha uma família para sustentar, algo do tipo, né? Um compromisso mais... Então, era mais fácil tomar essa decisão, né? Mas eu me lembro que o que foi o motivador para mim foi pensar aonde poderia chegar, assim, as possibilidades, assim. Não ter um teto, digamos assim, definido por alguém ali que você vai ganhar tanto por mês e é isso que você faz, assim. E o jeito que você faz também é algo que me incomodava, assim, ser definido por alguém de não ter aquela possibilidade de repente querer mudar e fazer de diferente, assim, algo, né, mais significativo, a forma de repente de fechar um negócio, né, ou o que é prometido, enfim, então sempre há limitadores, né. E daí na questão de abrir empresa era isso que eu pensava, assim, a gente mesmo é responsável pelo nosso futuro, né, aonde a gente consegue chegar, né, com as nossas possibilidades, nossa capacidade também, e fazer as coisas do nosso jeito. Assim. Isso foi algo que me encantou demais, assim, sabe? Pela vivência profissional, assim, a gente conseguiu até certo ponto implementar algumas coisas, mas outras a gente pensava, caramba, a gente pode fazer diferente. Então a gente vai ter o nosso negócio, né? E o que eu sempre falava pro Lincoln, que algo que eu gosto muito é quando eu imagino ter um quadro em branco na minha frente e eu posso escrever, assim, definir o que eu quero fazer, assim. Isso é algo que eu gosto demais. Eu acho que tem gente que tem medo disso e não é um problema, assim. Tem pessoas que nem não se identificam. Eu já particularmente adoro isso, pensar que tá limpo e a gente vai definir o caminho que a gente vai seguir, sabe? Então, ou é um negócio novo, ou é um produto novo que acontece também, né? Ou uma forma de fazer, enfim. Para mim é esse que foi o ponto de partida, assim, que me encantou com a ideia de empreender, sabe? Acho que para mim foi o mesmo também, na mesma situação, eu ainda morava com meus pais, né? Então, mesmo que tivesse ali uma entrada baixa no começo, tudo bem, né? Tava confortável, né? A gente pôde fazer isso, né? E pegando esse gancho, cara, uma coisa muito legal disso é que a gente saiu de uma estrutura grande, de repente nós éramos uma estrutura com 2 pessoas. E quando a gente decidia fazer alguma coisa, era muito rápido. Cara, vamos fazer tal coisa? Vamos. Pronto. No mesmo momento já estava em curso, sabe? Então, é até engraçado, porque era muito rápido a decisão. Muito burocracia zero. Vamos contratar essa ferramenta? Vamos. Então, ali o CEO já aprovou, o financeiro, o RH. o RH, todo mundo aprovou junto. Né? Então, a gente gosta muito dessa agilidade e essa flexibilidade, né? De poder fazer as coisas com velocidade e do nosso jeito. Isso foi muito legal. Eu acho que isso me chama atenção, né? Você poder trabalhar, você ter mais liberdade para fazer as coisas do teu jeito. Pô, eu tenho os meus princípios, eu tenho a maneira que eu entendo que é o mais correto, então eu quero seguir por esse caminho. E às vezes
trabalhando, não necessariamente a empresa tem o mesmo pensamento, né? Então Mas é curioso outro ponto também que eu estava lembrando, que a gente, enquanto está numa posição, né, você às vezes não tem a visão do outro lado. Então você, nossa, tal coisa aqui não deveria ser assim, ou, sei lá, a postura de alguém. Aí quando você começa a passar o tempo e você vivencia algumas coisas, você pensa, caramba, agora eu entendo por que era de tal jeito, tal coisa, assim, sabe? A gente vai aprendendo muito também, né? isso acontece demais, cara. E é legal porque você começa a dar valor, né? Porque realmente, quando você entra numa empresa, muitas das vezes você tá ali na tua caixinha. Você enxerga, eu tenho que entregar esse site aqui, beleza. Mas você não entende, nossa, por que o cliente está pedindo? Por que o cara veio? Nossa, o cara me enchendo o saco e não sei o que, essas coisas acontecendo. Depois, quando você domina toda a régua ali, você começa a entender, pô, eu preciso me relacionar com o cliente, eu tenho que fazer, eu tenho que atender algumas coisas, eu tenho que me preocupar com coisas que antes eu nem me preocupava. Nossa, mas os caras trocaram o copo da agência, pegaram um copo mais vagabundo ali. Cara, mas o custo que esse cara vai trazer ao longo de um ano, imagine quantas pessoas, 300 e poucas pessoas trabalhavam no mesmo lugar. Sim. Quantos copos eram por dia, enfim. Você começa a entender um pouco, né? Você, agora eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho que fazer o negócio funcionar. Então eu preciso me preocupar com isso também. Né? Então... E uma coisa também que é interessante disso daí é quando a gente está no nosso lugar agora, né, de empreendedor, e as pessoas que trabalham com a gente daí ter as opiniões dela. Aí teve um feedback, eu já não vou citar nome, eu não lembro exatamente onde que foi, mas uma pessoa disse que a gente se importa demais com o cliente. ou o desenvolvedor ali, né? A pessoa dizia, eles se importam demais com o cliente, né? Tipo, o que leva a pessoa a concluir isso, né? E eu nunca me perguntei disso quando trabalhava para alguém, né? Mas por que isso gera uma perspectiva ruim de quem está executando a atividade, né? Que a nossa empresa se preocupa demais com o cliente, né? Foi um feedback assim que eu achei curioso, eu não fiquei chateado por isso. Assim. Mas é uma visão que a pessoa tem naquele momento ali, cara, e talvez vocês 10 anos atrás também tivessem, né? Se eu fosse trabalhar hoje de empregado, eu tenho certeza que eu seria muito melhor do que desde que eu decidi parar para empreender, que foi um pouco mais de 5 anos atrás. Com certeza, a minha maneira de enxergar o negócio e tal é muito diferente. Depois que você empreende, te dá também uma certa casca nesse sentido e, assim, por mais que eu ainda acredite que empreender não é para todo mundo, ou pelo menos assim, todo mundo pode, se quiser, mas nem todo mundo vai ser confortável. Não é no sentido de, essa pessoa não tem capacidade. Não é isso. Todo mundo, a meu ver, tem capacidade, mas nem todo mundo vai se sentir confortável. Mas acho que seria legal que todo mundo tivesse a oportunidade de empreender por um tempo que fosse, para ver, porque, cara, é uma baita de uma experiência que você tem que você não vai aprender na faculdade. Não adianta vocês contando aqui, eu falando, o pessoal que vai assistir o podcast, a pessoa não vai, beleza, ok, já entendi e já decidi se é para mim ou não. É no campo de batalha ali que a coisa acontece, né? Então, vivenciar isso tem um valor gigante, né, cara? E muda a tua visão, né? Com certeza. E aproveitando, falando disso, o que vocês enxergaram, assim, quais foram os principais desafios que vocês tiveram, tanto desafios da Coopers mesmo, quanto desafios do Lincoln e do Carlos, assim, ao longo do processo? O que vocês acharam, assim, que tipo, putz, isso realmente foi a parte mais desafiadora? Foi a parte financeira, foi a parte emocional, sei lá, o que vocês... Que é uma coisa que já lembra, assim, putz, isso aqui pegou mesmo. Tem alguma coisa já para... De bate-pronto, assim, o desafio... A própria rotina, assim, de empreendedor é desafiadora, porque a gente começou com uma empresa, só nós dois mesmo, então a gente fazia todas as funções. Tinha o quesito pessoal mesmo, porque quando você faz tudo, você tem que aliar a tua rotina pessoal com o trabalho, e quando você faz tudo, eu lembro, a gente tinha brincadeira que não podia ficar doente, né? Porque se um de nós ficasse doente, não tinha quem fizesse a demanda, né? A gente brincava, só tem uma regra na empresa, né? Não pode ficar doente. Não pode ficar doente. Então, se a pessoa ficou doente, não vai ser entregue aquele negócio. E é essa consciência, né? Então, assim, a gente estava firme ali, né? E às vezes tinha alguma intercorrência, aí tinha que trabalhar de madrugada, final de semana, assim. Acontecia mesmo porque tinha um comprometimento, a gente sempre tentou respeitar prazo que a gente definia, né? Uma questão de honra nossa, né? O que a gente prometia, a gente cumpria, né? E fora esse aspecto inicial, né, que é assim, as coisas não acontecem se a gente não estiver fazendo ali, né, operacional 100% ali. Também tem a questão do crescimento, assim. Acho que
quando a gente decide crescer, né, contratar pessoas, começam a aparecer problemas diferentes. Eu lembro muito, não sei se foi você que comentou uma vez, que era a dor do crescimento, né? Isso é muito evidente, mas eu acho que isso é eterno, talvez, porque a gente sente para sempre, assim, tá sempre crescendo e tá sempre aparecendo um desafio novo. Então, é algo assim que é difícil você se preparar totalmente, previamente, assim. A gente trabalha com muitas variáveis, né? Pessoas, né? Clientes mesmo, que às vezes aparecem situações diferentes que você não conhecia, que você tem que se adaptar àquilo, né? Então, para mim, assim, em termos de desafios, assim, o começo teve muito essa questão do desafio pessoal, né? Por questão de a gente, se não fôssemos nós mesmos fazendo, entregando, não seria finalizado, né? Essa questão do crescimento da empresa mesmo. Isso aí é um desafio muito grande de você não pode o que você aprendeu um ano atrás não vai servir para sempre aquilo, sabe? Você tem que estar sempre entendendo que tem algo novo, aprender com aquilo e reagir, até às vezes de forma diferente. Então, você absorver aquilo e procurar melhorar. Assim. Isso que é um desafio, acho que, eterno mesmo, né? Essa parte do crescimento e estar sempre se adaptando, né? Eu colocaria também eu acho que é um excesso, a gente tem um perfil de excesso de preocupação com as coisas do cliente. Então, você vai para o teu final de semana, você continua aquele negócio na cabeça, sabe? Você vai para a semana, você continua aquele negócio na cabeça até que aquilo seja entregue de uma forma excelente, assim. Então, uma das buchas principais é você ter essa inteligência emocional de falar, beleza, eu preciso descansar agora, esse assunto vai ter que esperar. Mas até aprender isso, tipo, é um caminho longo, assim, né? E outra dor também que a gente passou, eu acho que é entender as coisas pelo contraste, né? A empresa vai crescendo e às vezes você só vai ver que está dando problema quando o negócio já está dando problema de verdade e já tem que correr atrás para resolver. Ou precisa de uma melhoria rápida. Uma das coisas foi a parte financeira, né? A empresa expandiu, cresceu bastante, a gente falou... Aí você entrou em contato com a gente e falou, cara, eu tô com esse serviço aqui de consultoria para pessoa jurídica. A gente estava trocando uma ideia, eu acho. Trocando ideia de business, assim. Daí você falou, tô pensando nisso aqui. Eu falei, o que é? Daí você foi lá tomar um café na empresa, né? Daí o Carlos junto, a gente falou, cara, a gente precisa desse negócio aqui. A gente nem imaginava, né? Que tinha isso, né? Desse planejamento financeiro, desse acompanhamento tão completo, assim. E aí foi uma coisa que apareceu e veio como uma ferramenta, hoje já fica imprescindível, né? Nem tem mais como não ter. Então, a minha fala é sobre essa curva de aprendizado. Algumas coisas a gente consegue dominar, entender e fazer por conta. Tipo, eu comecei a focar mais no lado comercial. Fui lá, fiz o MBA de gestão comercial e fui me aprofundando nisso. E a gente naturalmente consegue dividir as coisas e a gente tem muita harmonia, muita sorte nisso, né? Na nossa parceria de confiança plena total no outro, assim. Que acho que é uma sorte muito grande. E tem coisas que a gente não vai dar conta. Tipo, a operação como está agora, cara, o financeiro a gente não consegue. Assim, as coisas estavam começando a ficar sobrecarregadas para nós, né? Então, aí quando vem solução, a gente fala, cara, aqui a gente precisa descentralizar um pouco e terceirizar, né? Alguma parte da operação. E tem um adendo aqui também, que o empreender, para mim, envolve muito... não é só administração, na minha opinião, é a questão de liderança também, né? A forma como as pessoas absorvem, né, como você reage às coisas também influencia. E essa questão de você focar, né, nas coisas, para mim passa muito por saber delegar também. Então, assim, você delegar funções, ó, é aquela história de dedicação parcial, resultado parcial. Então, se você faz tudo, nem tudo vai ser 100% ali. Então, o financeiro mesmo, como o Lincoln bem trouxe aqui, era algo que era um item a mais que a gente fazia, então a gente nem é especialista, primeira coisa, né? E era um item a mais. Imagina você tendo alguém dedicado para aquilo, né? Para planejamento financeiro, tudo. É outro nível, né? Então é reconhecer isso e quando você precisa delegar isso mesmo, né? Mas assim, tem momentos para essas coisas acontecerem também, né? Então vocês estavam num momento já onde, já tinha uma equipe... Eu não lembro quantas pessoas tinham naquela época que a gente começou. Umas 14, 15 pessoas. Acho que por aí, né? Por aí. Mas, já é uma equipe grande, né? Já é razoável, o faturamento interessante. É preciso agora olhar com mais calma. Eu acho que, a depender do momento, quem está começando, igual quando vocês começaram, não faria o menor sentido você ter. Exato. Minimamente, talvez um planejamento que vocês, até faziam ali, mas não tem muito custo, é tranquilo e tal. Mas você vai atingindo algum momento... E você vai identificando as dores, assim como a gente, ao longo do processo que a gente está fazendo até de acompanhamento, a gente está identificando, né? Então, essa parte
operacional, financeira, que não estava talvez 100%, só pôde ser identificada porque a gente começou um trabalho de olhar para as finanças como precisaria olhar. Porque, sim, tem várias áreas na empresa e todas elas precisam de atenção. Mas é natural que a gente foque ali Você vai focar no comercial e na operação. Você precisa manter a operação funcionando, você precisa vender e é Sim. isso. E eu acho que a grande maioria dos empreendedores vão fazer isso e é isso que precisa ser feito. Só que é tudo uma questão de entender também o momento, falar, beleza, agora, a partir de agora a gente quer crescer de uma maneira mais sustentável, fazer as coisas... Então, a partir de agora, talvez faça sentido já a gente pensar, querendo ou não, precisa de dinheiro para bancar todas essas coisas. Né? Exatamente. Como que eu vou investir no marketing? Como é que eu vou pagar um prolabore maior? Como é que eu vou aumentar meu time comercial, se for o caso? Eu preciso saber se eu tenho condição de pagar. Então, realmente, como você falou, Lincoln, não tem como ficar sem. Então, alguém vai ter que fazer. Se você não consegue fazer em casa, você tem que ter alguém. Inevitável, né? Isso é um dos desafios. É justamente a partir de qual momento que daí tem que ter alguém a mais, assim, né? Essa questão mesmo. E acho que uma das respostas para isso é... Beleza, acho que é muito importante. A gente passou por anos num caminho, a gente mesmo dando conta do negócio. Então, a gente sabe como a operação funciona. E isso ajuda a gente na hora de escolher alguém para terceirizar, escolher alguém para fazer. Porque a gente sabe o que precisa ser feito, né? É igual, a gente precisa agora contratar uma gerente de projeto. A gente sabe exatamente o que precisa ter nesse perfil. Mesma coisa quando vai terceirizar o serviço financeiro, e assim por diante, né? A gente tem a noção da operação completa e aí a gente consegue discernir o que a gente precisa ou não, né? Daí a gente definiu lá e daí fechou, né? Exatamente. Cara, desafio não vai faltar. Igual a gente estava conversando também há pouco tempo. Vão surgir outras demandas, outras necessidades. Você quer ir para um patamar, como o Carlos comentou, é crescimento contínuo. A empresa tem que ser assim, né? O pessoal fala, se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então, é necessário que isso aconteça. E com isso virão vários desafios. E aí é tudo uma questão também da gente entender aonde a gente quer se posicionar, né? Enquanto empresa. Porque, cara, você pode querer virar milionário, faturar milhões, mas isso vai trazer uma série de consequências. Vai ter trabalho que você não vai querer fazer, vai ter complexidade, vai ter outros problemas. Às vezes as pessoas acham, beleza, a partir do momento que eu ganhar tantos R$1.000, não tem mais problema. Cara, você cria outras, você tem outras questões. E com a empresa não é diferente, né? Acho que as coisas são proporcionais, né? A proporção que você ganha mais ali, tudo o resto também está crescendo junto, né? Os trabalhos ali, até os problemas também, né, que podem surgir. Então, o meu sonho é esse, é o crescimento sustentável, né? Como a gente nunca tentou colocar os pés pelas mãos, né? Crescer além do que a realidade atual permite, mas que a gente esteja trilhando um caminho que seja algo que seja sólido para o que vem pela frente. Então, tem até algumas ações que a gente tem agora que a gente pensa numa empresa com centenas de pessoas, que possa chegar a dezenas, centenas de pessoas, assim. Não sabemos se a gente vai chegar lá, mas nosso objetivo e a gente toma ações para se estruturar para isso, né? Então, processos internos, coisas desse tipo, né? Mas cada degrau, né, exige uma adaptação, né? Então, a gente tem aquilo lá no horizonte, mas cada passo, né, tem que ser dado, né, até chegar lá. Mas ter essa visão, pelo menos uma ideia do que se quer é muito importante, né? Tem gente que começa, igual eu comentei, o cara começa ali, abre o negócio dele, nem tem ideia se vai dar certo. Beleza, saber se vai dar certo a gente não sabe, mas se você se planeja minimamente, você consegue ter uma noção se vai dar bom ou não. Então, você ter uma ideia para onde você quer ir, eu quero faturar tanto, beleza. Agora a gente consegue destrinchar e entender aonde que eu tenho que investir, quanto que eu vou precisar gastar. Eu consigo criar... sei lá, ações para conseguir atingir aquilo. Se eu não sei, eu não vou conseguir chegar nesse ponto, né? Então, é importante ter isso também, né? Ter essa visão. Isso, a gente estava falando até mais cedo sobre isso, né? Você não ir atrás simplesmente por conta do retorno financeiro que vai dar, né? Mas o retorno financeiro significa um sucesso da empresa. Então, na verdade, você busca o sucesso da empresa que o resultado vai ser aquele. Então, a gente trata muito disso, né? A Coopers não é como se fosse, é um projeto pessoal nosso mesmo, um projeto de vida, né? Eu uso muito esse termo com o Lincoln, né? Então, a gente tem esse projeto conjunto já há tanto tempo e a gente leva isso como parte da nossa vida mesmo e o crescimento que vai proporcionar algo bom pro lado pessoal depois. Sim. Então, é isso, né? Acho que é essa visão que torna o negócio, assim, a gente ter um crescimento legal da empresa por isso, assim, né? Por levar, assim, procurar o bem da empresa para ela crescer e não só pelo retorno financeiro. A financeira é consequência, né, cara? E assim, o que vocês entendem
das últimas coisas que vocês fizeram nos últimos anos, aí, o que vocês entendem que foram melhorias que vocês implementaram, que deram resultado, que vocês falaram, putz, cara, isso aqui valeu a pena, a gente investiu, a gente fez essa ação, a gente criou isso e agora vocês estão vendo que valeu a pena. Eu sei que na hora às vezes dá um friozinho na barriga, mas o que vocês enxergam assim de coisas que vale qualquer tipo de coisa, assim, melhoria de processo, ferramenta, enfim, o que vocês veem disso? A melhoria, eu acho que o primeiro passo de melhoria que a gente teve foi reconhecer um ponto que a gente precisava ter mais gente dentro da empresa. Assim, a gente tem que começar a delegar, porque você chega até o ponto assim, né, quando que eu contrato alguém e aquilo vai deixar de entrar para nós aqui, né, para os sócios aqui, e a gente conseguir multiplicar, né, não só ser alguém que eu vou dividir, né, os ganhos da empresa aqui, né. Esse aí foi um passo a gente entender e que aquilo era um potencial de crescimento mesmo, e isso foi uma primeira coisa, né, a gente entender aquela insegurança, né, de começar a contratar alguém, né, para fazer o serviço. Mas a outra, assim, que daí essa parte do crescimento, a gente, assim, para mim foi um choque quando eu notei que, assim, a nossa forma de conduzir as coisas não dava para ser a mesma que era quando era só nós dois ali, mais, sei lá, 2, 3 pessoas. Deu um choque, assim. A gente tem que mudar aqui a forma de tocar o negócio, né? Porque as pessoas por si só não entendem exatamente tudo que tem que ser feito. Você não pode só esperar, né? Você tem que dizer o que as pessoas precisam fazer, né? Então, é aquela coisa de delegar mesmo, né? E definir os processos. Então, a questão do processo, para mim, que é super importante. O que o Lincoln falou, né? Ele começou a focar mais na parte comercial, né? Porque a gente conseguiu tirar muito do operacional da parte dele. Eu foquei mais na parte da operação mesmo, dos processos internos, então, que é uma parte que eu me identifico muito. Que eu até fazia já na agência lá, mas na parte da equipe de tecnologia, né? Então, eu gostava muito de como as coisas funcionavam. E na Coopers a gente faz isso. Então, a gente quebrou muito a cabeça um tempo tentando entender onde estavam os problemas e como aquilo deveria ser resolvido, né? Aí, com contato com outras pessoas também, de outras empresas, a gente começa a abrir a cabeça também para algumas outras possibilidades e a gente pega aquilo, soma com a nossa realidade e tem uma solução diferenciada. Eu até achei legal que algumas conclusões que a gente tinha, empresas infinitamente maiores que as nossas, assim, às vezes nem tinham, assim, que foram coisas que a gente tirou algumas ideias, misturamos com a nossa realidade e chegamos a soluções, assim, né? Então, é algo que eu tenho bastante orgulho, assim, que a gente tem medidas internas de processos, assim, que a gente já sabe que está preparado para muitos anos adiante, assim, né? Então, a gente tem uma visão, assim, da equipe que, né, traz possibilidades para o comercial, né? Que o comercial pode tomar decisões melhores em relação a isso, né? É óbvio, está sempre evolução, mas essa parte do processo, assim, com certeza foi um grande passo para nós, assim, né? Baseado nas que é uma característica nossa, né? De não demorar para tomar uma ação. A gente viu que tinha um problema e a gente foi para atuar em cima dele, né? Então, eu tenho essa tranquilidade que a gente está sempre atuando e está sempre melhorando nesse sentido. Eu estava batendo um papo uma vez com um amigo que empreendeu, fez uma startup que era animal, era muito legal, assim. E depois de um tempo, eles fecharam a operação, né? E daí eu perguntei para ele, cara, o que você acha que deu errado? Ele falou assim, cara, acho que faltava alguém focado no comercial. Tinha uma equipe legal, tinha muita coisa boa, mas ele me falou aquilo ficou na minha cabeça, né? E daí um dia a gente tava andando na Praça do Japão ali, que era perto do nosso primeiro escritório, né? Tomando um sorvete de tarde, dando uma desestressada, assim, naqueles momentos era só nós dois, né? Daí a gente trocou uma ideia, eu falei, cara, qual que é o teu sonho, assim, com a Coopers? Ele, cara, quero ter um time ali para administrar, de ter um time para tocar a nossa operação e tal. E a minha resposta à pergunta dele foi que eu pudesse focar nesse comercial, porque eu acho que era uma coisa que podia agregar muito para a operação, né? E hoje a gente conseguiu fazer isso, né? Então, eu acho que, para mim, essa mudança de entendimento, assim, cara, tem que ter alguém mais focado no comercial mesmo e dividir as coisas, sabe? Então, essa fala desse meu amigo com a experiência dele ajudou muito a gente aí foi aos poucos, né? Construir um processo para chegar nisso, né? Não tinha como delegar ou colocar alguém para fazer isso, alguém para vender, alguém para ir atrás. Então, aos pouquinhos a gente foi conquistando isso até poder mudar o processo, né? Ter algo comercial mais estruturado. Hoje tem o pipe drive, o funil de vendas, tem tudo, né? Automatizado. Daí, então, é uma coisa que ajuda a gente demais também. Né?
E é interessante que impacta, né? Daí, nas nossas conversas que a gente tem semanais no financeiro, até algumas coisas, umas ideias que a gente teve foi baseado em conversas que nós tivemos com a tua vivência, né? E eu pensava assim, cara, essas ideias que o Medeiros traz do financeiro, a gente pode também trazer aqui para dentro, né? Inclusive essa do planejamento interno da equipe, de você poder olhar para o futuro, ver como está a demanda das pessoas, a capacidade das pessoas, veio de algumas questões financeiras que você trouxe para nós, e eu traduzi aquilo para processos internos, e porque eu também penso, né, no tempo que o pessoal tem para trabalhar, como se fosse uma moeda de troca, né? Assim, você tem tanto tempo para a pessoa trabalhar, então aquilo pode render X, né, de lucro para a empresa, enfim, né? Então, quanto que a gente consegue fazer as pessoas renderem? Isso veio até de conversas nossas em relação ao processo financeiro, assim, né? Então, esse contato, né, super valioso, assim, né, para nós. Esse contato e o próprio networking que se fala muito, né? Ah, legal, é importante você ter networking e tal. Só que assim, você tem que estar preparado também para você poder tanto contribuir quanto receber informação ali, né? Não é simplesmente, eu conheço tal pessoa e tal. Então, assim, quando você falou com esse amigo e ele contou dessa história, você já conhecia um pouco e você já conectou as coisas, assim como o Carlos falou. A gente conversou, veio uma outra coisa, foi unindo. Então, é parte desse caminho. Você tem que estar aberto ali, mas você tem que fazer a tua parte também. Não é simplesmente, eu vou conhecer milhões de pessoas aqui e essas pessoas vão fazer o meu negócio funcionar sozinho. Não, você tem que também ter o entendimento ali, né? Então... Isso é interessante também, porque eu busco encontrar inspirações em pessoas de áreas completamente diferentes. Então, às vezes, eu cito para o Lincoln um restaurante que a gente almoça ali perto da Coopers, né? Porque isso me ficou... Eu vi o restaurante cresceu bastante. Mas o detalhe do dono, tem certas vezes que eu vi o dono tirando o prato da mesa, assim. O cara tava lá, às vezes ele não tá ali, às vezes ele tá... Às vezes ele tá tirando o prato da mesa, assim. O cara se envolve no micro detalhe, às vezes, ali, porque, sei lá, não tinha alguém ali, enfim, mas o que importava, né, tá tudo em ordem. Mas isso faz muita diferença. Esses dias eu estava almoçando com a Lê, a gente estava numa churrascaria, não interessa falar qual é, mas geralmente as que você vê que perduram por bastante tempo, realmente tem esse acompanhamento do dono. Cara, o senhorzinho lá, tava, a mulher que é a dona... Coitada, ela estava com uma certa dificuldade de locomoção, assim, e tal, mas ela está lá há muito tempo, vinha e aí tá tudo bem e tal. A preocupação que eles têm com o próprio negócio é um negócio incrível. E não adianta, cara, você achar que você vai empreender, você vai criar a tua empresa, depois você vai ficar só de férias, Popstar. todo mundo tocando e você só o dinheirinho no teu bolso, isso é ilusão, cara. Isso aí, assim, pode acontecer, tem casos fora da curva, mas geralmente os negócios bem-sucedidos, as pessoas que estão envolvidas ali, os sócios, os caras estão... Tão perto. Né? Se importam, né? Se importam, não ficam totalmente à parte, né, da realidade ali, né? E é isso, essas atitudes, né, que eu vejo, e também conversar com essas pessoas. Então a gente pesca também coisas assim, até atendimento ao cliente, como eles se comportam com o cliente, com os serviços deles, né, que eles têm que fazer. Então você consegue tirar a inspiração, né, referências de vários lugares que você nem espera, né? Tá almoçando, de repente bate o olho no negócio, cara, que legal aquilo ali, viu? A forma como ele lida com aquela situação, você fica refletindo, né? Tem que cuidar, 100%. Só tem que cuidar para não se importar demais, né, com o cliente. Né? Tipo isso. Eu não sabia se foi um elogio ou uma reclamação do cara, né? Cara, no fim das contas é necessário, mas é engraçado. Eu acho, cara, isso aí me pegou, assim, porque eu achei engraçado, assim. Como muda o pensamento a partir de que você tem a visão do todo, né? Exato. Realmente, quando você está ali, às vezes, só numa partezinha, você não tem a noção da complexidade do negócio. Pô, isso é muito legal, cara. A gente já falou um pouco da parte financeira, mas eu queria fazer uma pergunta específica sobre isso. A gente falou um pouco sobre finanças, mas eu queria entender. O quanto, na visão de vocês, ajudou o negócio quando vocês passaram a ter um pouco mais de clareza e vocês olharam mais para a parte das finanças, assim? E, assim, não é uma questão porque eu ajudo vocês nessa parte, mas eu sei que é um negócio que é importante, só que muita gente acaba, por vários motivos, deixando de lado, né? Porque, cara, você tem operação, você tem comercial, você tem que entregar, tem cliente te ligando, tem um monte de coisa, e o financeiro às vezes está ali. Às vezes você esquece até de cobrar o cliente, né? Eu vendi, o comercial vendeu, mas o dinheiro não entrou. Quem viu isso? Como que foi para vocês? Como é que está sendo? Eu acho que é legal compartilhar um pouco disso, assim. Boa. Parece até meio ridículo, né? A venda aconteceu e a cobrança não, né? Parece ridículo, mas como a operação fica complexa, essas coisas acontecem mesmo. Já aconteceu venda que não teve cobrança. É o cliente que lembrou de, acho que eu tenho que pagar, né?
parece bizarro, né? Mas quando a operação está grande e fica complexo, isso acontece. Eu acho que ajudou muito a gente porque, assim, por mais que a gente seja empreendedor, a gente gosta desse perfil de atuar em muitas áreas e tenha um conhecimento total, sempre tem a estrela, né? A coisa que a gente gosta mais de fazer, a coisa que a gente se desempenha melhor. E por isso é coisa que a gente vai focar mais também naturalmente, né? De forma voluntária. Então, o Carlos tem essa natureza da parte de gestão, de estudar tecnologia, de ficar por dentro, sabe? Que é muito complexo também, né? Que está lidando com pessoas, está lidando com processos e está lidando com inteligência de mercado, né? Essas 3 pilares, né? E a minha estrela ali é a parte comercial, gosto de relacionamento, networking, fazer as coisas e vender. E nós dois juntos a gente cuidava das finanças, então era um cachorro com 2 donos ali, né? Então algumas coisas iam ficando, assim, a operação cresce, o comercial cresce e a parte da finança estava ficando desatendida. E eu acho que é hora de olhar para isso quando você começa a falar assim, cara, eu não estou dando conta de fazer isso. Começam a aparecer problemas como é o caso de não cobrar um cliente um dinheiro que tem que entrar e não entrou. Acho que é por aí, né? É verdade. E também tem essa parte aí e a parte também do que você também tem que cair na realidade. Isso aqui está exigindo mais tempo do que eu tenho e ou eu tenho que dedicar isso, eu estou deixando de fazer a outra parte lá, né? Então, você reconhecer aquilo, né? E para poder delegar. E é engraçado essa parte financeira nossa mesmo, porque Bom, tem 11 anos, né? E teve um tempo que eu cobrava cliente também, ficava cada um com uma cobrança diferente, a parte de pagar a conta e tal. Mas chegou um ponto, não, pera aí, deixa que eu faça essa parte. Não, beleza, eu faço essa outra parte. Daí, às vezes, só que no meio ali da rotina, cada mês é diferente do outro, você tá cheio de coisa para fazer, daí passa, daí aquelas coisas de atrasar um pagamento lá, passou um dia lá, porque você nem lembrou que tinha coisa para fazer, e a cobrança também, então, daí a gente vê, cara, não dá, assim ou você dedica mais tempo para isso, ou você, né, dedicando tempo para isso, você deixa de fazer as outras coisas. Então tem que saber, né, entender isso e mudar. Né? E acho que dentro disso também, por exemplo, você é educador financeiro, você teve uma formação disso, você tem um conhecimento completo e complexo sobre isso. A gente tem a visão do dia a dia, do que precisa cobrar, do que precisa receber. Basicamente é a matemática para fechar a matemática. Então tem coisas que a gente desconhece que a gente precisa. Quando vem um cara que sabe do assunto com profundidade, e fala, cara, por que você não faz isso? Eu falo, cara, eu nem pensei, não sabia que podia, né? Então, eu acho que, endossando essa parte da necessidade de ter um negócio mais completo, é isso. Tem coisas que a gente nem sabia que precisava. Aí vem alguém com conhecimento e te apresenta e fala, cara, hoje em dia não dá para ficar sem, né? E é curioso também porque até, particularmente, né, o Medeiros entrar no trabalho com a gente já usava uma ferramenta de gestão financeira, né? Mas era simplesmente, a gente imputava assim, dados extremamente detalhados. Mas beleza, os dados estavam lá, mas o que você faz com isso, né? A inteligência mesmo, né? De conhecer a técnica do financeiro para poder tomar decisões baseadas naquelas informações que estão ali, né? A gente só alimentava, né? E era isso. E daí tem uma outra coisa que tange também o teu serviço, né? A gente faz reuniões semanais, né, para acompanhamento do financeiro, né? E às vezes falta para o empreendedor também alguém que cobre ele, né? Porque a gente está ali, um cobra o outro de algumas coisas, mas essa parte financeira, às vezes você vem com o negócio e fala, tal coisa, como é que a gente vai fazer? Então, às vezes também é um acionador para a gente movimentar coisas e áreas que estão paradas, né? Que é aquele esquema do ProWeb, né? Que você roda lá. Então, a gente criou lá aquela teia, viu as áreas que estavam desatendidas ou com menos atenção da empresa. Falou, cara, o marketing aqui, por que só tem 20% de atenção nisso, né? É verdade. Por que a gente não está investindo? Agora a gente contratou a agência e está olhando para isso também, né? A parte do marketing. Então, é um serviço muito complexo, completo, e que a gente às vezes nem sabia que podia ter, né? E cara, querendo ou não, a parte financeira, e aí puxa um pouco da sardinha pro meu lado também, né? Porque por falar disso também, mas ela é fundamental, cara. Qualquer negócio precisa ter minimamente a parte funcionando. Se você quer aumentar o time comercial, você precisa saber se você tem capacidade para pagar isso, se você quer contratar uma pessoa. Então, dando um pouco do meu relato, nesse tempo que a gente está junto nesse projeto aí trabalhando, achei legal assim que, tipo, deu para ver que vocês estão mais confortáveis, especialmente nos momentos, cara, a gente precisa contratar uma pessoa, beleza, vamos olhar aqui, sinal verde,
vamos contratar. Teve momentos que vocês falavam antes, putz, eu não sei nem se eu vou conseguir tirar meu Prolabore nesse mês, porque não sei como é que vai ser. Então, você saber que as coisas estão em ordem, cara, isso aí, a partir do momento que você tem isso, é difícil você abrir mão depois, né? Você vai ter que ter de uma forma ou de outra. Sim. Seja você controlando, seja alguém ali, enfim. Não tem como, cara. E nas finanças pessoais isso acontece também. Você tem que cuidar, não tem jeito. Ninguém vai cuidar por você, não adianta. Então, na parte empresarial, você ainda consegue delegar uma parte, mas você tem que, de alguma maneira, dar a devida atenção. Seja você remunerando alguém para fazer isso por você, ou seja você agindo ali, né? Não tem muito jeito, né? Exato. Outro ponto que eu quero tocar aqui, que eu acho que o Carlitos já falou um pouco, é da parte dos colaboradores. Né? Que, cara, eu acho que é um grande desafio, desde que vocês tiveram a primeira decisão de contratar uma pessoa, quanto manter essa galera. Como que vocês buscam, assim, no dia a dia, manter a galera motivada, especialmente hoje em dia que você tem... Falando de área de tecnologia, você tem ofertas de trabalho nos mais variados lugares, gente trabalhando de maneira remota para outros países. Como que vocês veem isso e como que vocês buscam manter essa galera engajada assim? Eu acho que uma das coisas que eu vejo é ter projeto massa para trabalhar, assim, sabe? A gente atende clientes grandes aí, né? A gente atende Paranabanco, Pátio Batel, RPC, tem clientes fora do Brasil também, né? Clientes da Áustria, da Alemanha, do Canadá. Essas coisas empolgam as pessoas. Elas olham as marcas que a gente atende hoje ali, falam, puta, cara, eu quero trabalhar na Coopers porque quero trabalhar no projeto do Pátio Batel ou alguma coisa assim, né? Então, acho que um dos motivadores é ter projetos legais. A gente tem muito projeto massa, assim. A gente faz muito projeto muito grande, né? Tem projeto de um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Tem coisas, manutenções, né? Tem coisas grandes. Então, eu acho que uma das coisas que empolga também a pessoa a trabalhar é trabalhar com grandes marcas, sabe? Acho que essa é uma frente legal. E eu também acho que a pessoa sentir que é importante no processo ali, né? Então, eu particularmente me importo com isso, me preocupo com isso, né? Para que as pessoas sintam que elas têm importância na execução do trabalho delas, né? Que elas são ouvidas, né? De repente, assim, se eles têm algo a dizer, alguma sugestão de algo para ser alterado, enfim, até serviço novo, às vezes também tenta estimular o pessoal para dar ideias, assim, né? De uma tecnologia nova, uma ferramenta nova que a gente possa agregar, né, no nosso serviço. Então, eu vejo muito dessa forma. Mas eu acho também que é um desafio essa parte do trabalho remoto, você manter as pessoas conectadas com o que a gente faz aqui, né? Então, a gente tenta, da nossa melhor forma possível, né, manter essa identificação das pessoas com a empresa, né, para que não seja só mais um negócio que ela loga ali no computador, entrega, vira as costas e vai embora. Porque eu acho que muito que vai fidelizar as pessoas, elas verem um sentido naquilo que elas estão fazendo, né? Porque isso eu falo abertamente para eles, inclusive, assim, não adianta nada você estar gastando X horas por dia aqui com a gente, você não vê sentido nenhum. Grande parte da vida da pessoa está naquilo ali, né? Então, a partir do momento que a pessoa já não vê que não está fazendo sentido, nem tem por que estar ali, né? Então, eu acho importante isso, ter esse foco, assim, que as pessoas vejam que é importante o que elas estão fazendo, que agrega e também que elas estão crescendo com aquilo. E isso eu acho também muito legal de reafirmar, assim. E é uma autocrítica que eu faço, assim, de ficar sempre avaliando se eu vejo isso nas pessoas, né? Que elas entendem que estão evoluindo, que estão aprendendo coisas, fazendo elas crescerem profissionalmente. Então... a gente já teve até esses papos, né? Que a galera fica, às vezes, em algum momento, eu quero ganhar mais. Eu vou trocar de trabalho para ganhar mais. É óbvio, é normal isso. Você Sim. quer ganhar mais, você quer ser reconhecido e tal. Mas, normalmente, não é só isso, né? Já aconteceu comigo várias vezes, cara. Nos momentos que eu queria pedir um aumento, se eu parava para pensar o que realmente era alguma outra coisa. Ou eu não estava tão satisfeito com o que eu estava fazendo, ou a empresa como um todo, sei lá, não estava concordando com alguma coisa. Dificilmente era uma necessidade financeira. Porque quando a forma da pessoa pedir, ela fala, cara, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu preciso ganhar mais por causa disso, então por isso que eu vou sair. É diferente. Sim. Não é simplesmente, não, eu acho que eu tenho que ganhar mais. Cara, por quê? Não, porque... Você vai investigar, não é necessariamente isso, né? Então, o dinheiro, sim, ele é importante, mas, na minha visão, não é só isso que vai segurar realmente uma pessoa. Você pode pagar um caminhão de dinheiro pro cara ali. Se ele não tiver engajado, ele não vai entregar e vai ficar insatisfeito, né? Não tem jeito. A realidade nos mostra isso, inclusive. A gente, de vez em quando, é confrontado a uma situação dessa, né? E a gente conversa. Não é
pelo dinheiro em si, né? Acho que tem mais alguma coisa. Aí quando você questiona a pessoa, você vê que não é só aquilo, né? Então, por que você vai fazer um esforço financeiro, né, para manter, sendo que a pessoa não está satisfeita, né, com o que ela está fazendo ali? Então, aí não tem porquê, né? Então, eu concordo plenamente. Assim, foi até em conversa contigo também que a gente também teve algumas ideias em relação a isso, né? Que é a abordagem com as pessoas, né? Não adianta nada você manter a pessoa por mais 2, 3 meses, a pessoa vai estar saindo da mesma forma, né? Então, não compensa, né? Mas a gente vai também entendendo o comportamental das pessoas quando você sente que aquilo está tendendo, né, para algum lado. Mas, enfim, a gente tenta, né, sempre, né, essa questão da motivação mesmo, conversar com a pessoa e mostrar para onde que ela tem que ir, né, qual é o caminho que ela tem que perseguir para conseguir chegar num crescimento. Né? Então, é algo também que eu considero muito importante, a pessoa não sentir que está no escuro, né? Ela não saber o que tem que fazer, a evolução que ela tem que ter para poder crescer. Né? Então, isso é a questão de ser justo até com as pessoas, né? Elas entenderem o que a gente espera deles para que elas evoluam, né? Dentro da empresa, eu digo. Sim. Elas podem evoluir de várias formas, aprendendo uma tarefa completamente diferente em outra área. Mas aqui, no nosso contexto, é isso aqui. Aí, se a pessoa compra a ideia, né? E tem outra coisa dentro disso que a gente entendeu, eu nem sei qual que é a fonte dessa informação, mas a gente entendeu que a empresa tem um DNA, né? Uma forma de funcionar. A gente tem essa frase aqui, né? Fast, flexible, trustful. E a Coopers tem um DNA. Então, quando você olha para o time, você vê quando tem um time legal que gosta de trabalhar junto, eles têm o mesmo jeito de trabalhar ou de pensar. E a empresa tem um jeito de fazer isso, né? Quando a pessoa começa a se sentir desconfortável, que de alguma forma ela está saindo desse DNA. Então, realmente, ela não faz mais parte já quando ela tomou a decisão de pedir para sair ou querer conversar, qualquer coisa do tipo, ela já não está dentro da filosofia da empresa, né? Então, antes a gente ficava triste assim, puta, a pessoa saiu, né? Agora a gente entende, não, cara, a gente tem um jeito de trabalhar, a gente tem um DNA que ele é forte e a pessoa, por algum motivo, não participa mais daquilo. Não quer dizer que é bom ou ruim isso, né? Ele só não faz mais parte daquela mentalidade, por algum motivo. Sim. Então, ele vai procurar uma empresa que vai atender ele naquele momento, né? Então, a gente cuida para deixar esse DNA forte, com cultura, né? Tipos de projeto, forma de trabalhar, forma de acompanhar, né? Com feedbacks periódicos. Então, a partir do momento que o cara não se reconhece mais, aí naturalmente sai, né? Até deu só um adendo a essa questão também da cultura. É uma coisa que eu vejo a empresa, assim, né? A gente conversa que eu vejo a empresa como uma entidade mesmo, assim. Como se fosse um organismo ali que a gente cuida, né? Nós somos responsáveis e tem aquela forma, ela tem a forma dela, a empresa tem a sua forma de pensar, a forma de agir. Então, é justamente assim, automaticamente, se alguém não está dentro daquilo, assim, se identificando, a gente já começa a notar um comportamento diferente e acaba sendo natural, né? Então, é até legal você lembrar disso, que no começo é aquela coisa quase que pessoal, caramba, a pessoa quis sair daqui, né? O que a gente fez de errado, né? É uma coisa meio... Não, peraí, né? Na verdade, a pessoa só não está se identificando mais com aquele contexto, né? da empresa, né? Eu acho bem legal isso. Eu vejo a Coopers como se fosse uma entidade, assim, um indivíduo, assim, que a gente cuida, né? A gente tenta sempre fazer o melhor por ela e que ela tenha essa identidade dela mesmo, a forma de lidar com todas as situações e fazer as coisas, né? E todo mundo faz parte disso, compõe, né? Então, se alguém diferencia, acaba E tá tudo naturalmente, bem, né? Claro, Tá com tudo certeza. bem, faz parte. E hoje, quando a gente vai contratar, a gente tem as conversas e entrevistas são longas, né? Porque a gente quer mostrar muito para a pessoa, ó, o que vai ter da porta para dentro aqui, né? Cara, a gente é multiprojeto, né? Como que é a rotina, como que funciona, a gente mostra tudo, né? Os clientes que a gente trabalha, projeto que vai se trabalhar tudo, assim, para a pessoa já tentar entender antes se é compatível ou não com aquilo, né? É porque é ruim para os dois lados, né? Se a pessoa entra e não se adapta, para você é ruim, você tem que abrir um Sim, outro péssimo, processo, contratar de novo, você perde dinheiro. A pessoa também, ela entrou na empresa, daí ela se frustra porque não deu certo, ela acha que, sei lá, Isso ela acha que acontece. ela é o problema, pode ser, pode não ser. Então tem muita coisa que pode acontecer. Então, se vocês já conseguirem, né, no primeiro momento já identificar isso, eu acho legal, melhor, né, cara? O quanto antes a gente conseguir tirar essas pessoas, e não é para eliminar, não é fazer mal para elas, é pro bem delas, inclusive. Sim. Para elas saírem, vai para um lugar que é melhor para você e tal, e abre espaço para outra pessoa aqui. Exato. Melhor para todo mundo, né? Muito se fala, né, na parte de empreendedorismo que, tem momentos ali que vão ser mais punk, mais pegado de
dedicação necessária para a empresa. Eu acho que especialmente no começo você faz tudo e você tem que dedicar mais horas. Essa parte de equilíbrio pessoal, equilíbrio de parte da empresa e pessoal. Como é que vocês veem, especialmente hoje? Beleza, no começo eu acho que vai ter que ter um desequilíbrio quase que natural. Mas hoje, na Cooper, já nesses 11 anos aí, como que vocês estão vendo hoje? Vocês já conseguem ter o equilíbrio que vocês gostariam que tivesse, o que vocês imaginavam lá no começo? Como é que vocês veem isso? Eu acho que muito passa pela estrutura que a gente tem, né? Como você mesmo falou, né? A gente comentou aqui no começo da empresa, quando você faz tudo, né? A gente, no caso, nós dois fazemos tudo, simplesmente parava quando alguém saía, né? Pode ficar doente. Tipo, não pode ficar doente. Imagina doente. sair de férias, né? Coisa do tipo. Então, realmente, é uma das características do empreendedorismo, né? Claro, se você não tem um aporte gigantesco de dinheiro para criar uma empresa totalmente estruturada já de cara, você está fazendo do zero como a gente fez, né? Aí você abre mão de algumas coisas e a gente intuitivamente já entrava nisso, né? Já sabia dessa realidade, né? Mas com uma estrutura maior, né? Assim, isso possibilitou cada um focar mais em uma atividade e permitiu poder separar melhor o tempo, né? Então, assim, é questão de família, tá? Você tem que ter o tempo da família. E isso eu acho muito legal nosso, né? Eu nunca fui entrevistado quando eu procurava pessoas falarem dessa forma comigo, e a gente faz, né? Que tem pessoa que fala, não, eu trabalho final de semana se precisar, eu trabalho até de madrugada. A gente não quer que você trabalhe, a gente não quer, a gente quer só que você trabalhe no horário racional, correto, porque a gente quer que você venha descansado trabalhar. Então, a gente já preza isso por quem vai trabalhar para a gente e por nós mesmos, né? Porque a gente sabe o valor disso, né? Mas o desafio não é também tudo são flores, né? Questão psicológica, que nem o Lincoln falou, você não desliga, assim, 100%. E é característico, assim, eu sinceramente acho que nem tem como, assim, você, vou esquecer da empresa, assim, beleza. Não, você tá em momentos aleatórios, você lembra, tem tal coisa para fazer, tem tal coisa acontecendo lá. Como é que será que eu posso resolver isso? É impossível, assim. Eu acho que isso um item importante, alguém que pensa em empreender, você não se incomodar com isso, que você vai estar preocupado praticamente o tempo todo, assim, né? Você com aquilo na cabeça. Né? Mas com o seu negócio é uma coisa que você gosta. Exato. Então, assim, Isso. acaba que não é um problema. Se for um problema, talvez você está errado ali na área que você escolheu, porque tudo bem, você tem que ter esses momentos, é óbvio, todo mundo tem que descansar e tal, mas é natural, cara. Você, não, agora eu não vou pensar em absolutamente nada. Impossível. As melhores ideias, elas surgem dos momentos aleatórios. Você está tomando um banho, você está passeando com o cachorro, você nossa, cara, vou fazer isso. Nossa, comigo acontece muito disso. Vou fazer tal coisa. Acho que, se não me engano, até a ideia do podcast veio, assim, de uma maneira aleatória, assim. Cara, um podcast. Pum. Coisas aleatórias vão remoendo e acontecem, né? Então, é normal, né? E, isso cara, é algo que acontece. Então, assim, tanto pro lado de ideias como de preocupações mesmo, né? Do dia a dia, e é isso, né? Então, a gente não vira chavinha, desliga e beleza. Não, você é empreendedor 100% do tempo. Não é uma indústria ali, né? Que você tá ali batendo ali um martelinho e acabou. Exato. Então, você é contínuo. Você, assim, na minha opinião, você é empreendedor 100% do teu tempo. Assim, você identifica oportunidades, né? Coisas novas que você pode aplicar, e também você pensando em coisas que você tem alguma questão que tem que resolver, alguma questão assim. Então, é isso, assim. Acho que o Carlos vai concordar comigo. A gente fala de naturezas, né? Mesmo quando a gente trabalhava na agência como empregado lá, cara, a gente ficava no final de semana preocupado com os jobs, né? Puta, que não ficou perfeito, né? Quero voltar na segunda e terminar. Ou ia final de semana, ou levava o notebook, trabalhava também de noite, final de semana, né? Então a gente já tinha esse negócio de se preocupar com o negócio mesmo não estando no trabalho, né? E empreender é igual, né? A gente está ininterrupto a pensar no negócio, né? Mas hoje, felizmente, a gente consegue trabalhar mais dentro de um horário comercial, descansar nos finais de semana, né? Ter um ritmo saudável. Mas, às vezes, é gostoso você parar num domingo, abrir o computador e colocar uma ideia, fazer uma proposta comercial. Cara, esse dia eu tava cansadaço no final de dia, assim. E daí a gente atende tem o nosso jurídico lá, né? Que é uma empresa de Londrina. E ele falou, cara, queria refazer nosso site aqui e tal. Eu falei, cara, não vamos fazer o comum, né? Daí eu, mesmo em casa, já era umas 8, 9 da noite, prototipei um negócio rápido no Figma, fiz um vídeo para ele mostrando da ideia, sabe? Fora do horário comercial total, porque a gente gosta de pirar nas coisas, né? Gosta de ter ideia, então
não acaba sendo pesado quando precisa agora, né? Ficar um final de semana ou de noite, porque a gente curte, né? O problema, igual a gente estava conversando um pouco tempo atrás, o problema é quando você tem que ficar para resolver um problema que nem é teu, né? Exato. Agora, quando você tem que trabalhar porque você gosta daquilo, ou porque você quer entregar um negócio melhor para o teu cliente, cara, é com o maior prazer. Quantas vezes a gente fazia gravação de aula no domingo e eu entrava ao vivo, ou consultoria mesmo, domingo à tarde, cara. Mas a pessoa está disposta, cara, a pessoa está preocupada, ela quer ter esse atendimento, então eu gosto também de fazer, então vamos aí. Mas é uma opção minha também. Sim. Se eu não quisesse, falava, Claro. não posso no domingo. Então, empreender também tem dessas, né? Você tem essa possibilidade. Ao mesmo tempo que você pode escolher trabalhar, sei lá, de madrugada, você pode, sei lá, trabalhar no horário comercial, descansar, fazer as suas coisas. Só que você carrega o ônus daquelas decisões que você toma também. Então faz parte. E como é que vocês, puxando um outro assunto, como é que vocês enxergam a Coopers mais para frente, assim, sei lá, daqui uns 5 anos? Vocês param para pensar nisso ou vamos no mês a mês, no ano a ano? Como é que vocês costumam fazer, assim? A gente tem vontades grandes, né? E uma delas é internacionalizar mais a operação, ter mais clientes fora, pelo motivo financeiro, obviamente, mas também porque são culturas diferentes e jeitos diferentes de trabalhar, né? A gente está tendo uma experiência agora com pessoas lá, empresa da Áustria, profissionais sensacionais, um jeito de trabalhar muito legal, sabe? Que puxa a Coopers também para um nível de qualidade novo. A gente foi, né? A gente viajou para a Áustria para conhecer esse cliente, conhecer a estrutura dele. Cara, a Áustria é um negócio absurdo, assim, né? A gente falava um pro outro, assim, o ônibus público, cara, esses negócios de segurar, era uma tira de couro, assim, sabe? Um negócio climatizado, animal. Daí a gente falava assim, cara, eles estão acostumados com esse tipo de padrão de qualidade de serviço, é isso que a gente tem que servir, né? É isso que a gente tem que entregar. Então, uma das pontas que a gente quer puxar é a internacionalização do nossos serviços, mais, né? Já existe, mas colocar um foco nisso, por causa disso, o financeiro, e também puxa a gente para novos níveis de qualidade que a gente até desconhecia, assim, né? E a gente está conseguindo já melhorar isso, né? A tratativa é diferente, assim, o pessoal, né, a gente tem sorte de ter tido esse contato com eles pessoal, inclusive, né? O próprio ambiente, né? O ambiente já eleva o nível de exigência. E a gente já tinha essa ideia, tanto é que o nosso site, a versão principal dele é em inglês, já desde 2018, se não me engano. Que a gente é claro o nosso rumo, né? O nosso nome também, né? Então não é uma palavra em português, né? É uma palavra curta, em inglês, internacional, então qualquer um pode falar, né? Coopers. Então, até eu me lembro do nosso primeiro cliente lá do Canadá, quando a gente via ele falando o nosso nome dele, cara, tipo, o cara lá do Canadá falando o nome da nossa empresa, não tem problema nenhum para falar, é algo natural para ele no inglês ali. Então, é muito legal isso, né? E a gente vê essa internacionalização como uma consequência, né, do que a gente quer. Mas, assim, o que eu vejo para o futuro também é uma não mudança dos nossos princípios que a gente carrega desde sempre, quando era só nós dois, até quando funcionário, né? Essa questão de como a gente via certas coisas. E você, enquanto empreendedor, você é confrontado em algumas situações em que a sua ética talvez é questionada e a gente não abre mão nunca disso, né? A gente tem tranquilidade total de que a gente sempre seguiu e fez as coisas do jeito certo, né? E isso que é o que eu vejo para o futuro também. A gente nunca abrir mão, a gente não vai e a gente vai seguir com a sementinha ali, aquele negócio que começou a empresa, ainda é a mesma, assim, sabe? A nossa vontade de fazer as coisas do jeito certo, com qualidade e comprometimento, né? Levar a sério, né? Então, a ética, assim, tanto com o cliente como com as pessoas, né? A gente sempre teve isso, isso é algo que a gente vai levar, isso não se altera, né? Então, isso que você falou é legal, Carlos, porque é uma coisa que realmente é desde a época da agência. Então, sempre tinha essa impressão, assim, de, não, o que for ali pro pessoal, eles vão entregar com qualidade, vão fazer. E a partir do momento que vocês criaram a Coopers, por um tempo ainda eu fiquei na agência, eu estava nessa ponte de terceirização de projetos com a Coopers, eu percebia lá de dentro a confiança que as pessoas tinham. Não, pode mandar ali para a Coopers que vai vir um negócio, eles vão fazer com qualidade e tal. Legal. Então, desde sempre vocês procuraram, priorizaram e mantiveram isso. Talvez se vocês tivessem mudado alguma coisa nos princípios no meio do caminho, vocês podiam até, em algum momento, ter ganho até mais dinheiro. Só que, será que seria sustentável? Será que hoje vocês estariam com
o jeito que vocês estão, né? Então, eu acho que essa questão de ter um princípio muito bem definido ali e seguir ele, cara, no longo prazo você vai entender o benefício, né? Mas às vezes no começo é meio difícil, porque tem muita coisa tentadora que acontece realmente querendo te desviar desse caminho, né? Tem. Só abrindo um parênteses disso, né? Bem no comecinho lá, quando éramos nós dois ali, né? A gente atendeu um cliente que queria o site também, mas ele também queria fazer cardápio e fazer backlight, né? Que são coisas impressas, né? A gente chegou a fazer também para experimentar, né? Mas assim, foi né? A gente fez ali uns 2, 3 impressos e a gente falou, cara, nosso negócio é digital, vou ficar só nisso aqui. Também já veio a ideia de colocar englobar marketing, né? E todas essas ideias a gente refutava, a gente falava, cara, o nosso negócio é fazer o site, é fazer o aplicativo, é fazer o e-commerce, é ficar dentro do produto, que é o que a gente sabe fazer, a gente entrega bem, a gente entrega com qualidade e não tem erro, sabe? Então, ou é o produto novo, ou é fazer manutenção no negócio, mas, cara, é isso. A gente nem deixa espaço para expandir para outras coisas, porque vamos focar no que a gente já sabe fazer, a gente entrega bem e é isso aí, né? Cara, é isso. Pra gente se encaminhar pro final, aqui tá muito massa falar com vocês aí, mas também se a gente ficar aqui, a gente vai puxando muito assunto aí. O que vocês queriam, o que vocês gostariam talvez de deixar alguma mensagem para quem está num momento de, vamos falar assim, uma indecisão ali, a pessoa talvez esteja pensando em empreender. Tem alguma dica que vocês gostariam de dar para o cara que está, putz, eu realmente estou pensando, não sei se eu tenho essa parte financeira que é complicada, tem a parte de eu ter a possibilidade de fazer o negócio do jeito que eu quero fazer, como vocês conseguiram fazer com a Coopers. O que vocês falariam, talvez? Não precisa ser uma dica, mas o que falar para um cara desse, assim? Até pegando um gancho do que a gente acabou de falar, né? Acho que a pessoa ter esses princípios bem concretos, assim, a pessoa não abrir mão do que é correto, né? do que é o certo a ser feito. E ela aproveitar esses contatos com as outras pessoas, entenderem que ela precisa abrir mão, né, de algumas coisas. Vou tomar água. Então, aguinha. Acontece. E entender que é um compromisso, né, que você abre. Sim. Então, a tua vida muda completamente, né? E o comprometimento com fazer do jeito certo, né? Fazer com qualidade aquilo. Então, é basicamente isso, assim, que eu acho que a pessoa tem noção. E também, claro, a instabilidade financeira é uma questão também que a pessoa tem que ter noção disso, né? Que se você não tem um aporte naquilo, vai depender também de você ser bem planejado, né? Pra conseguir seguir, né, com tranquilidade o negócio. Eu acho que se a pessoa já está com essa ideia na cabeça, vontade de empreender, acho que já é um sinal para ela, né? Já é um sinal da natureza puxando ela. Agora, se ela é aquela pessoa que olha para o chefe dela, ou para quem, o líder, fala assim, sabe aquelas pessoas que falam assim, o chefe está aqui só para ele que ganha dinheiro, eu que me ferro. A pessoa que tem essa visão, acho que ela já não é da natureza empreendedora, né? Porque o caminho ali é árduo, cara. Assim, a gente trabalha demais. E algumas pessoas não enxergam isso, né? Acham que o chefe ou o líder, qualquer coisa, dono da empresa, está numa posição favorecida e que só ele está se ferrando, né? A gente escuta falar isso, né? Isso é muito comum. Então, para a pessoa que pensa assim, não empreenda, não faça. Eu acho que talvez a visão dela seja de que ela ficaria numa posição de vantagem sobre as outras, e não é isso, né? Quem quer empreender já tem que começar já com a ideia de time, né? E principalmente ou criar uma ideia nova ou fazer de um jeito melhor, né? Ou fazer do jeito dela, quando a gente queria fazer do nosso jeito. Mas eu acho que se a ideia está surgindo na cabeça dela, espero que nossas ideias aqui incentivem, inspirem, né? E também acho que passar essa ideia dos desafios, né? Que não é simples, é complexo mesmo. Na internet você vê muitas pessoas falando sobre empreendedorismo, né? O que você pode fazer e tal. Mas também é legal a pessoa saber da responsabilidade que é e a mudança de vida que isso representa. Então, assim, uma coisa que é super interessante é a liberdade que você tem de controlar o teu tempo. Né? Muitas vezes você consegue, tem, obviamente, que outras horas não, assim, mas beleza, mas para você ter isso, você vai ter que... eu posso sair de tarde, mas vai estar trabalhando de noite depois, sabe? Trabalhando no final de semana. Então, você abre mão de uma coisa para conseguir outra. É importante você entrar naquilo, você sabe os benefícios que tem, mas é isso que o Lincoln falou, assim, é
É muito trabalho e você ter que começar sabendo disso, assim, sabe? Essa questão dos sinais também, né? Que a gente vê muito a questão, assim, questão de ter cabeça de dono, né? Quando você é funcionário, né? A gente tinha isso, assim. E a gente até se frustrou algumas vezes porque as pessoas não têm isso, né? Só que daí você está medindo os outros com a tua própria régua, né? E não é isso, né? Cada um tem sua característica, né? Mas se você vê esses traços na sua personalidade, né? Na forma de trabalhar, sendo mesmo para os outros, eu acho que é um ótimo sinal também, né? Aham. A pessoa vê que ela se importa com aquilo e que você vê o contexto onde ela está evoluindo, né? Não só ganhar um salário melhor ou evoluir na carreira, né? Ela se preocupar com a forma como as coisas funcionam e de repente aquilo se tornar melhor. Se ela der sorte, o cenário ali ajuda ela também, né? Proporciona isso a ela, mas se não, realmente, assim, acho que se a pessoa tem essa mentalidade, é um ótimo sinal, né? A própria vontade de empreender, não só pelo benefício em si, né? Mas o que representa empreender, né? Abrir uma empresa, eu acho que é um sinal excelente, assim, porque a pessoa está no caminho certo, né? Porque a base de tudo é a vontade de seguir em frente, né? Você tem os princípios, como eu falei, mas a vontade de seguir em frente, porque desafios vão acontecer, mas você ter a plenitude assim, de que você está no caminho certo, é só, obviamente, né, entender os sinais, né, do mercado, se você está na área, né, oferecendo um serviço bom, um serviço correto para aquele contexto, mas essa base está ali. Então, acho que esse é o princípio básico. Né? E um detalhe, né, que eu converso com um amigo empreendedor também, né, a gente conversa bastante sobre isso, mas estava conversando com um amigo lá de Londrina, e o empreendedor fica muito feliz de, sei lá, fazer uma camiseta com a própria marca, né? Fazer uma caneca. E a gente preparou um presentinho aqui para você, Mads, que é uma camisetinha aí da Coopers. Eu não sabia mesmo que e uma caneca também para você. Valeu, cara. Você que acompanha a gente desde o começo, né? E tem aportado demais também. Pra gente é uma alegria, né? Ter você com a gente aí. E a gente trouxe esse de presentinho para você. Obrigado. Cara, eu realmente... Eu curto muito o trabalho de vocês como pessoas também, e a forma que vocês trabalham, eu acho muito massa. Então, assim, a maneira que eu procuro trabalhar também, eu procuro, da mesma forma que vocês fazem, procurar clientes que façam sentido para vocês, eu também faço. Então, ter a Coopers também, poder ajudar, é uma questão tanto de, óbvia, do meu trabalho, faz parte do meu trabalho, mas também de ajudar a empresa de vocês. Então, eu realmente me sinto parte da Coopers, então obrigado. Com certeza é. Valeu pelo presente aí, cara. Pô, é muito legal ver as coisas que estão acontecendo. Eu pude acompanhar grande parte da jornada de vocês, então é muito massa. E eu quero aproveitar também para, sei lá, dar talvez uma dica para a galera que quer pensar em empreender. Um dos pontos que vocês já falaram no começo, que vocês fizeram, mas que eu acho que é importante, tem que ter um mínimo de planejamento, cara. Assim como vocês se planejaram, vocês sabiam que o momento proporcionava em termos de, eu morava com os meus pais, estava tranquilo, pude empreender. Para quem não tem talvez essa oportunidade, tem que pensar no lado financeiro especialmente. Eu preciso ter aqui uma retaguarda, eu preciso ter alguém que me dê um apoio, porque senão não adianta, senão você vai criar problemas, né? Seja, eu comecei aqui e aí apertou a parte financeira, vou ter que largar tudo e voltar a procurar um emprego. E às vezes você vai trabalhar com uma coisa que não é o que você quer. Você vai ter que abandonar aquilo que você gostaria de fazer por uma falta de planejamento. Então, assim, se puder, faça um devido planejamento, faz uma continha básica, não precisa contratar um consultor para fazer isso. Mas pense ali, deixa eu ver as formas que eu posso ganhar dinheiro, o que eu vou ter de custo, como que vai ser, quanto tempo que eu preciso, quanto que eu preciso faturar para pagar as minhas contas, quanto que seria legal. Enfim, faz um planinho. A chance de dar certo, ela aumenta muito só de fazer isso. Tá? Então, vocês fizeram muito disso. E a gente vai fazendo em proporções diferentes, né? Vai aumentando essa escala. Claro. Mas é fundamental para qualquer negócio, né? Mesmo um negócio que está começando, que não vai contratar um consultor financeiro, que nem faz sentido, é um custo muito alto, talvez, para começo, mas ao mesmo tempo tem que fazer uma continha, né, cara? Tem que... Com certeza, faz todo sentido. E tudo são planos, né? Ou para começar, ou para escalar, ou para tracionar mais, mas tudo requer planejamento e fazer um planinho, né? Isso é saudável. Isso aí. Bom, então, obrigado, Carlitos e Lincoln. Prazerzaço, sempre massa demais falar com vocês. Massa demais. Valeu por compartilhar as experiências, valeu por tudo aí, cara. Então, muito obrigado. Feliz pra caramba de dar início a esse projeto com a empresa de vocês. Maravilha, a gente também ficou bem feliz com o convite, né? A gente estava ansioso, já acordei hoje já pensando como que ia ser, né? E obrigado pela estrutura, tudo aqui. Foi muito bom, cara, muito bom bate-papo e sucesso no projeto do podcast aí. Valeu.
Então é isso, cara. Vou seguir com o projeto Desafio de Empreender, o podcast. E em breve, mais pessoas aqui para compartilhar histórias e a gente vai com novos episódios. Valeu, pessoal. Até mais.